Vamos começar mais uma doutrinária. Então, nesse momento, mais uma vez, sempre agradecendo ao Mestre Jesus por essa bênção concedida a cada um de nós. Nesta noite, vamos mais uma vez para mais uma doutrinária e assim agradecemos ao Mestre Jesus, aos Espíritos Superiores, por mais esta oportunidade, que possamos aproveitar a mensagem para a nossa melhora moral, espiritual, buscarmos cada vez mais paciência, tolerância e entendimento. E assim, Mestre amado, que a tua bênção envolva todos nós presentes, sejam encarnados ou desencarnados, que a tua misericórdia ampare a todos nós. E assim possamos prosseguir na nossa caminhada, buscando aprimoramento e cada vez mais entender o sentido do Evangelho de Jesus. Ilumina nossa palestrante, que sempre tem nos auxiliado, nos dando esta força. E a todos nós, Senhor. E esta paz possa permanecer conosco por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Que assim seja. quem chegou Boa aí noite, agora? meu povo. Oi, boa noite, Boa noite. Vânia. Tudo bem? Tudo bem? Então, há alguns meses, né, a gente começou aí o estudo de um livro, que para mim é um dos melhores que eu gosto para mim mesmo, né? Livro Coragem, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né, de Chico Xavier, psicografado por Chico, mas com espíritos diversos. E é um livro que, num momento muito difícil da minha vida, que eu parei de pedir nas minhas preces paciência e comecei a pedir coragem. Então, ele é composto de 50 mensagens pequenas, né? Umas maiores, outras tão menores, mas hoje a gente vai ver uma bem pequenininha, chama Nota Espírita, né? Então, o que é uma nota, né? Então, se alguém emite uma nota, é uma coisa para a gente ler rápido, que seja bem entendido e que seja uma coisa prática, né? Então, se a gente está em pleno momento político, se a gente está lá sentado na frente da TV e vem uma nota rápida, né, sobre algum político, sobre algum acontecimento no país, a gente na mesma hora liga as antenas e vai prestar atenção naquela nota. E hoje a gente tem uma nota bem rápida. Só que rápida, eu acho que muito certeira. E eu acho que ela está no livro certo, Coragem, né? Não é a nota de um espírito que a gente conhece, como, por exemplo, o André Luiz, ou Emmanuel, né, ou outros tantos, mas é de Albino Teixeira. Albino Teixeira, ele foi membro da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, já desencarnou e militou muitos anos no Rio de Janeiro, sempre foi trabalhador espírita, né, da casa onde ele militava, né? E ele desencarna em meados de 1923, né? Então, há mais de 100 anos, e ele nos dá uma mensagem, nos traz uma mensagem, assim, que ainda deixa a gente, vamos dizer assim, dizendo, será que eu tenho feito tudo ou não tenho feito coisa nenhuma? Porque um século depois, uma mensagem que ainda toca na gente. Então, eu vou trazer a mensagem para a gente ler, que eu gosto, vocês sabem disso, e depois a gente vai falar sobre ela. Acho que está dando aí para vocês verem. Bom, então é a 38ª mensagem desse livro, né? Ele é fininho, pequenininho, acho que vale a pena vocês terem como livro de cabeceira, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai assimilando. Então, como eu falei, é Nota Espírita. Bem simples, bem direto. Vou ler aqui pra gente. Então, ele diz assim: afirmaste tantas vezes sem dinheiro e que por isso não podes auxiliar. Que ingratidão ante a generosidade da vida. Dizes que te falta recursos para aliviar o doente e as tuas mãos não podem
balsamizar-lhes a ferida. Proclamas que não dispõe de finanças para escorar um amigo alienado mental em tratamento a um sanatório. E com teus olhos e ouvidos conservas a possibilidade de transformar em valores de bem e mal que enxergues ou escute, imunizando muita gente contra a loucura. Asseveras que não retém os meios precisos para garantir a instrução de um companheiro na escola e possuis a palavra como instrumento de luz, capaz de rechaçar desentendimentos e sombras. Alega que não consegues remunerar o trabalhador habilitado para socorrer-te o trato do solo e detens contigo o poder de plantar a semente, assegurar a limpeza da fonte. Trabalho inteligente é privilégio que a vida te confiou. Os espíritos angélicos são realmente os ministros de Deus que brilham nos céus e fazem prodígios, executando tarefas gloriosas. Não duvides, porém, que a despeito de tuas falhas e imperfeições, e te confrontando com eles, junto de nossos irmãos na terra, se quiseres servir, podes fazer muito mais. Então, é uma lição assim, bem simples, é uma nota, né? Bem simples e direta. Bem simples e direta. E qual é o teor dessa nota? É que muitas vezes a gente diz não ter condições, mas a gente tem muito mais do que a gente pode imaginar. Então, quantas vezes a gente fala assim, eu não posso fazer muita coisa, gente, pelo mundo, porque tá tudo um caos. Mas a gente pode fazer o pouco que nos cabe. E aí, eu antes de colocar o slide, queria só lembrar vocês, né? A gente tá aqui numa doutrina, né, espírita, que nos liberta. Nos liberta como, Elvira? Como é que nos liberta? Nos liberta se a gente permite que ela nos liberte. Através do conhecimento dessa doutrina. Né, do conhecimento das leis que regem esta doutrina, que é a doutrina do Cristo, que é a doutrina dos Espíritos. Então, ela nos liberta, ela abre os nossos olhos quando a gente estuda, quando a gente faz isso aqui que a gente está fazendo, essa troca, né? Quando a gente permite entrar na doutrina e que ela entre em nós. Então, como é que eu posso dizer que sou espírita se o ato de servir ao próximo vem sempre com a primeira desculpa do não poder fazer? Porque eu não tenho recursos, porque eu não tenho tempo, porque ele precisa de muito mais. Mas o Mestre Jesus, quando ele passou na Terra, ele não quis resolver, entre aspas, todos os problemas dos povos onde ele andava. Ele fazia pouquinho, devagar. Muitas vezes, os seus discípulos nem percebiam quando ele fazia. A não ser quando ele fazia os grandes milagres que as pessoas ficavam, ó. Mas muitas vezes, ele curou almas sem nem tocá-las. E nunca deixou de servir a quem o procurava. E muitas vezes a gente, pequenos que somos, antes do próximo, né? Que é mais próximo ao nosso, dizer quais são as suas necessidades, a gente já se esquiva, né? A gente já se esquiva. Muitas vezes, por conta do nosso orgulho, da nossa pequenez, da nossa vaidade, a gente se esquiva de ajudar o próximo. E Jesus, ele queria que nós ajudássemos, no mínimo, os próximos mais próximos, né? No mínimo, os próximos mais próximos. Então, eu vou trazer aqui
já que eu falei que essa nota fala muito, né? Vamos dizer assim, uma nota que é muito direta. Então, eu trouxe algumas coisas aqui que eu fui catando aí nessa nota, nessa fala aí desse nosso irmão, que é um chamamento para que a gente tenha coragem. E aí eu trouxe aí, né, um tema e um subtema. A generosidade da vida. Ser generoso na vida não é dar aquilo que a gente tem de material. Pelo contrário, daquilo que a gente tem de material é muito fácil. Se estivéssemos todos no ônibus, todas as pessoas que estão aqui, e a gente passasse por um lugar, a gente está indo aí para uma grande viagem, vamos fazer um turismo, né? Final de semana chegando, quintou, amanhã, né? Hoje ainda é quarta, final de semana chegando, a gente vai fazer um grande turismo. Estamos todos com nossas contas pagas, nosso dinheirinho no bolso, cartão de crédito, e a gente passa por uma grande avenida, né, na estrada, que as pessoas estão com fome. Olha como é fácil a gente ser generoso. A gente abre lá a nossa sacolinha do lanche e estende a mão para fora e dá um pão, e dá uma fruta, e dá um suco, e dá um bolo. E aí a gente parte para a nossa jornada e diz, como eu sou generoso. Mas se nós fôssemos dar aquilo que nos faltasse, se lá na frente o bicho pegasse, a gente pegasse um grande engarrafamento e a gente tivesse dado um único biscoito, um único pão, uma única fruta e ficássemos todos com fome, será que alguém ia se... Algum de nós iríamos dizer assim, rapaz, para que eu dei? Tá vendo que nem vale a pena ser generoso assim? Será que realmente nós seríamos generosos naquele pedacinho da nossa linha do tempo da vida? Então, a generosidade do dar, né, não é uma grande generosidade. Aqui onde eu moro, quase moro, tem alguns cartazes que me deixavam muito intrigada, alguns outdoor. Numa sinaleira, às vezes assim, num campo de futebol, num campo bem vazio, no qual tivesse uma grande avenida e tivesse um semáforo ou um parque. Tem sempre assim. Não dê esmolas, dê oportunidades. Eu às vezes ficava intrigada com isso, né? Porque a gente sabe que a fome dói. E aí eu ficava pensando, será que tá certo esse slogan? E como é que eu vou dar oportunidade se hoje a gente tem medo do outro, a gente não confia no outro, né? Como é que eu vou dar oportunidades a esse ser humano que pede? Então não é generoso, tão generoso como a gente pensa, como a gente foi habituado a pensar, o ato de dar, o só o material. Então eu queria que a gente pensasse na generosidade da vida. Onde é que a gente tem sido generoso? No nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com pessoas que talvez a gente nunca mais veja na vida, mas que em certo momento esteja precisando da nossa mão, do nosso olhar, da nossa palavra. Então, o meu convite, né, a partir dessa nota, é que a gente pense como a gente tem sido generoso ou não. Porque aqui é muito fácil a gente dizer que é. Mas na hora que a gente vai para as lutas da vida, o bicho não é tão bonito como a gente pinta. E o subtema que eu digo é transformando limitações em ações de amor. Não falo só limitação material, não. Faça a nossa capacidade de amar alguém que nos faz mal. A nossa incapacidade de ser paciente. A nossa incapacidade de nos amar mesmo, né? A nossa limitação de ação, de amor com a gente mesma até. A nossa limitação de amor com alguém que não conseguiu nos dar amor, como uma mãe que nos abandonou, um pai que nos abandonou, um marido que não conseguiu, né, cumprir aquele quadradinho, aquela caixinha do que é ser companheiro, do que é ser pai, do que é ser esposo, né, em todas as suas nuances. Então, são duas coisas que eu queria fazer um convite. Mas como a gente tem grandes coisas que eu posso colocar aqui, eu limitei algumas coisas dela. E no final, se vocês quiserem também pontuar algumas que eu esqueci,
fiquem à vontade. Então, vamos lá. Se quiserem falar alguma coisa, é só me chamar, tá? Opa. Tem hora que ele não vai. Trava e não vai. Oi. Vamos, meu filho. É porque eu já tava lá no fim, gente. Vou começar pro início. Só um minuto. Pronto, agora eu voltei. Então, vamos lá. Nessa nota, ele fala na escassez de dinheiro até, né? Na escassez de dinheiro. Então, a ingratidão da escassez. O que você quer falar com isso, Elvira? Então, muitas vezes não ter nos faz não enxergar possibilidades. Não ter dinheiro. Ai, gente, como é que eu vou ajudar seu Fidelis, né? Eu não tenho um centavo, não tenho condições. Ai, como é que eu vou ajudar a Teles se eu nem tenho uma casa para morar? Então, muitas vezes, o não ter deixa a gente meio que cego para enxergar possibilidades. Né? Então, a escassez frequentemente obscurece a generosidade que nos cerca. Então, hoje, quantos males, vamos dizer assim, nós fizemos a nós, ao outro, porque não fazer o bem também é próximo de fazer o mal. Mas a gente está aqui agora, cercado de recursos tecnológicos, de água, de luz, de comida. Será que, às vezes, a nossa ingratidão por a gente não ter algo não é tão grande que a gente esquece o que a gente tem? E aí gera em nós uma ingratidão, tipo assim, psicológica, uma mentalidade de escassez mesmo, e sermos ingratos com aqueles seres que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos dá um sorriso, com o próprio Deus, que às vezes a gente esquece de agradecer o alimento, o simples ato de respirar. Então, às vezes, não ter algo fecha a nossa visão de tal forma que a gente entra na mentalidade da limitação. E não sou eu que estou falando, não. Quem fala isso são os grandes estudiosos da mente humana. Tanto psicólogos, como os neurologistas, psiquiatras. Diz que a gente fica tão dizendo eu não tenho, que a gente entra na caixinha da limitação. Então, reconhecer os recursos internos, aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente tem na coletividade, né, é essencial para a gente transitar numa perspectiva de abundância. Olha só que incrível. E o Cristo fez isso. Não só quando ele multiplicou os pães, mas quando ele chamava os seus discípulos e aquelas pessoas que andavam com ele para reconhecer as benéfices do Deus, do Pai, da natureza, do irmão que está ao lado. Cristo, ele andou na terra numa época de muita escassez de coisas materiais, né? De escassez de ciência, de tecnologia. Mas mesmo assim, ele sempre nos chamava à abundância. Olhem as aves do céu, não semeiam, mas tem tudo, né? Então, a ingratidão da escassez é uma coisa que limita, primeiramente, a mim de enxergar a bondade desse Deus, da espiritualidade amiga, do nosso grande mestre Jesus. Então, pensem que muitas vezes a gente faz isso com a gente. Nos limita nós mesmos pela nossa mente. O nosso pensamento, ele nos governa. Né? Então, refletir sobre a falta de recursos. Muitas vezes a falta de dinheiro não justifica não ajudar o outro. É o que eu falei da mentalidade da escassez. A gente ignora as outras formas de apoio ao próximo.
E Cristo, né, nos ensinou duas máximas, que resumiu 10 mandamentos de Moisés, da lei mosaica, e mais de 600 preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar é servir. Servir é não se limitar, mesmo tendo falta de algumas coisas. Então a gente não pode ignorar as inúmeras formas de apoio que a gente pode oferecer, mesmo sem um centavo no bolso. Eu posso abraçar quem chora. Eu posso cuidar de um enfermo. Eu posso amar quem me ama, né? E posso amar também aqueles que não me amam, através de uma prece, até do distanciamento, para evitar grandes choques de magnetismo de ódio, né? Então, a verdadeira generosidade vai além do que a gente tem de material. Eu posso dar tempo, eu posso dar atenção, eu posso dar alegria, eu posso dar empatia ao meu próximo, sem ter um centavo, aliás, sem ter nem bolso. Então, a generosidade da vida, né, ela traz contrastes. Então, frente a tudo que vem nos afetando, né, é vital reconhecer o tamanho que a gente tem de oportunidade de ajudar. Pequenas ações, de escutar alguém, de estar presente, de ser generoso, de ser fiel, de ser amigo. Então, a vida nos proporciona diversas maneiras de servir. E essa notinha, né, pequena e básica, nos diz isso. Pequenas oportunidades de servir. Tirar de nós esse impacto, né, que a gente mentaliza de que não temos recursos, de que somos carentes de tudo. Então, isso pode me levar a um ciclo vicioso. Não sei se vocês estão vendo aí nessa carinha, né, nessa cabeça aí, eu coloquei alguém que está preso. A gente precisa se libertar. É um ciclo vicioso que nos leva à insatisfação, né? Às vezes eu não vou fazer nada porque eu não tenho dinheiro, vou ficar aqui mesmo. E eu começo a ter raiva desta vida dura, porque a vida não é fácil, né? A gente não vem no playground brincar e voltar. E nos leva à inação, à inércia, né? E muitas vezes a gente fica na zona de conforto e vai perdendo uma encarnação inteira. Porque a gente vai perdendo a capacidade de enxergar as potencialidades que a gente tem de fazer a diferença nesse mundo. Então, é mais um convite. Vamos cultivar a mentalidade da abundância. Vamos dar graças a Deus pela vida que temos, mesmo quando a gente não tem recursos materiais. Eu sempre falo, né, quando eu vou fazer uma palestra, que para mim hoje eu estou no céu. Muitas vezes, quando alguém vai dizer, você está bem, eu digo, eu tenho mais do que mereço. Porque eu já passei fome. E mesmo passando fome, eu nunca deixei de ajudar o outro. E mesmo passando necessidade, eu nunca deixei de ser um pouquinho boa. Por quê? Porque a gente vai cultivando, né, essa mentalidade de que quanto mais eu tenho, ou quanto menos eu tenho, e eu distribuo o pouco que eu tenho, mais a gente vai receber. Então, a gente precisa reverter esse quadro mental. E a gente sabe como isso é importante, nós, enquanto espíritas e simpatizantes, limpar nossa tela mental. E como é que a gente vai limpando essa tela mental? Quando eu faço o evangelho no lar, quando eu vou lendo as obras espíritas, quando eu participo de palestras, de bate-papos, que a gente começa a ver o outro lado da moeda, né? A raciocinar, pensar, refletir, uma doutrina que nos leva a uma fé raciocinada. Eu estou nesse patamar por isso, porém não é por isso que eu vou ficar aqui, né? E aí, outro poder que a gente às vezes esquece de ter é o poder da alma. As nossas mãos, né? Vou falar até das mãos físicas, elas possuem um potencial transformador. Quantas vezes a gente toma um passe e nos alivia as dores? E nos alivia a mente? Quantas vezes levantar alguém que caiu mesmo, literalmente no chão, tomou um tropeço e caiu,
Aquele abraço que a pessoa dá, o obrigado. Nossa, parece até que a gente ganhou na Mega Sena. Pelo poder de transformar que nossas mãos têm. Jesus passava as mãos nas pessoas, tocava as pessoas e as pessoas saíam maravilhadas. As suas mãos eram instrumentos de cura. Eram capazes de aliviar qualquer sofrimento. De pessoas que nem o conheciam. Como Nicodemos, por exemplo, que era um homem da lei, ouviu falar de Jesus, quis tanto ao encontro dele, sentiu tanta necessidade de estar perto de Jesus, e Jesus o tocou a alma. Então, nossas mãos têm o poder, né, de curar almas e de ferir almas também. Então, pensem que se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver recurso, se eu não tiver nada, eu tenho poder nas mãos de ajudar alguém, de abraçar alguém, de dizer, vem, gente, vem cá que eu te ajudo. Então, a profunda capacidade de solidariedade que tem em nós. E é incrível que isso é uma, vamos dizer assim, capacidade humana. É uma capacidade humana. Mesmo que os bichos se ajudem, é por instinto. Nós não é só por instinto. Nós também temos essa capacidade divina, né, de curar. Então, pensemos nas nossas mãos como os instrumentos de cura, capazes de oferecer conforto, apoio, cuidado. Foi isso que o mestre quis. Ele não queria muito. E se pensarmos bem, né, se nós fôssemos, por exemplo, totalmente ateus hoje, eu vou morrer, não vou largar nada. E nem vou levar nada. Ah, tô vivendo por viver. Poxa, mas eu vou morrer, uma hora eu vou embora. Não quero saber para onde, nem como. Então, por que que eu vou ficar aqui angariando bens ao invés de angariar amores, momentos, lembranças? Pensa só como a gente é bobo, né? Talvez, pela lei natural da vida, aqui olhando essas carinhas aí, seu Adalberto já não tem muito cabelo, o Télio já tá com cabelo branco, seu Fidelis, né? Eu já pintei várias vezes. Pela lei natural da vida, nós não vamos viver mais que 60 anos. Vamos botar 60 aqui. Porque tem gente que vive até 110. Então, vamos supor que daqui a 50 anos, alguns nem estarão mais aqui. Mas o que suas mãos fizeram no mundo, essas, muita gente não vai esquecer. Né? Então, o poder das nossas mãos. E, automaticamente, o poder das nossas mãos faz a importância de estar presente. Estar presente é tão valioso que, às vezes, a gente só percebe na madureza da vida. Essa semana, o meu neto disse assim para mim, vovó, eu gosto muito de estar com você. Fiz mesmo, Benjamin, por quê? Vovó, por quê? Aí ficou olhando pro nada, né? Olhando pro nada, acho que ele tava procurando a resposta dentro dele. Quando ele não achou, ele vai assim, porque eu te amo, vovó, e sei que você me ama. Eu digo, ah, tá, agora entendi. Claro que a cabecinha dele de 5 anos queria talvez dizer outras tantas coisas. Ah, porque vovó me dá chocolate, ah, porque vovó brinca comigo. Mas o eu te amo, a presença, o eu te amo resumiu tudo. Então, eu posso não ter nada para dar ao meu neto hoje. Mas um beijo, um abraço, um perguntar como é que foi seu dia. Um eu te amo, né? Tem um valor muito mais do que material. Então, a presença transforma as interações das pessoas. Muitas vezes estar presente com um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade, com alguém no hospital, um parente, dá um alívio emocional, dá um apoio, que mesmo ele sabendo que ele pode talvez morrer naquele momento, aquela presença é como se fosse a presença do próprio Jesus. Eu não estou só, né? Então, estar presente, estar de mão dadas com alguém, cuidar, não depende de nada material. Transformar o mal que este mundo está aí em bem, em cada situação que nos desafia, promover o bem. Nossa, às vezes
nos dá uma sensação de alívio, suavizar o sofrimento do outro tão grande. Principalmente quando a gente contribui para uma cura coletiva, né? Estamos aqui, ó, em coletividade. Eu tenho certeza que, por mais que as pessoas saibam, tenham estudado essa lição, estarmos aqui trocando, nos incentiva, né, a sermos mais amorosamente coletivos. Então, transformar o bem, o mal em bem, muitas vezes não exige de nós bens materiais, dinheiro só. Estamos aí num país pegando fogo. Não só por conta da época que é seca, o ar seco, porque as pessoas resolveram, não sabemos por quais motivos, se políticos ou não, né? Um desequilíbrio geral, tocar fogo no planeta. Olha só a mentalidade do ser humano, não sabendo que ele também é pertencente desse planeta. Como é que eu consigo fazer o mal com as minhas próprias mãos e dormir em paz, sabendo que esse mal me atinge amanhã, né? Então, o poder das mãos é muito grande. E eu trouxe também o poder da comunicação. Como eu sempre falo, professor, né? Eu acho que é essencial a gente comunicar, a gente conversar, a gente dialogar. Muitas vezes eu não preciso ter um dinheiro, um carro, um nível elevado social para desfazer mal-entendidos, para promover o conhecimento, levar um pouco que eu estudo às pessoas. Então, as palavras também, além da mão, da presença, têm o poder de curar, de instruir. São instrumentos de luz. O maior comunicador que tivemos foi o próprio Mestre Jesus. Basta a gente se debruçar sobre o Sermão da Montanha. Então, o poder de comunicação também é um servir ao próximo, sem gastar muito, mas às vezes sem gastar nada. Jesus sentava debaixo de uma figueira, numa pedra, no meio do nada, na beira do mar, e conseguia tocar almas sem gastar nenhum vintém. Então, a influência da palavra pode ser uma luz na vida de muita gente. Pode iluminar corações, mentes. Pode transmitir verdade, estimular a consciência. A gente está aí no mês do Setembro Amarelo. Como as nossas palavras podem ser luz para as pessoas que necessitam, que se veem sozinha no fundo do poço, no fundo de nada, né? Então, a gente pode oferecer suporte emocional, a gente pode compreender as pessoas. E eu trago até um pouquinho mais, até nem falar nada já ajuda, só ouvir, só ser um ouvidor. Tem pessoas que só querem ser ouvidas, que têm suas crianças feridas, têm suas almas dilaceradas por conta de traumas, às vezes nem querem que a gente fale. A gente nem vai gastar a saliva como a gente fala. Então, a verdadeira capacidade de ação da gente não está no que eu tenho de material. Não está no que eu posso gastar. Muitas vezes é numa contribuição mínima, pequena, mas de importante valor para transformar o outro. Um ato de generosidade, por menor que seja, tem um poder muito grande de impactar negativamente. Mas agora eu queria lembrar do positivo, né? A capacidade de ação, agir com o outro. Dizer, eu estou aqui, olha. Não, peraí que eu faço. Se dispor, se colocar à disposição. E além do que você consegue fazer. Quantas vezes no meu trabalho eu vou além daquilo que eu sou paga para fazer? Mas aquele pequeno ato, aquela pequena ação, pode transformar o meu dia, o dia daqueles que estão comigo, e tudo acabar muito bem. Como também pode acabar muito mal. Mas, como a gente estuda, como a gente
é instruído e instrui o tempo inteiro, a gente vai sempre pensar que pode mudar a vida das pessoas positivamente. Então, a contribuição individual da gente é muito grande. Precisa fazer a diferença. Mesmo que eu não tenha muito, o pouco que eu faço, o pouco que eu dou, pode transformar vidas incontáveis. Então, eu tenho que aprender a contribuir individualmente, para que, individualmente, a gente chegue no coletivo. Pequenas ações. Olha aqui essa imagem. Uma escada enorme, menino piquititico. Se por acaso alguém estiver sentado no topo dessa escada e ele puder levar só um copo de água para matar a sede de alguém, uma pequena ação, a gente não sabe a força da intenção que tem. Então, as ações realizadas realmente com a intenção de amor, esse amor que o Cristo sempre, em suas palavras, em suas ações, queria que a gente aprendesse. A intenção positiva que tem por cada ação que a gente faz. Aumenta a eficácia e o impacto da vida das pessoas. Então, é nessa contribuição de cada um aqui nessa sala que a gente chega ao coletivo. Nós estamos aqui. Nós somos seres gregários. Somos espíritos imortais que já tivemos várias outras vidas. Nós viemos para viver em coletividade. E viemos com a função primordial de ajudar, de servir a nós e ao próximo. A nós para nos transformar. E ao próximo para transformar a ele e essa coletividade. Então, quando eu entendo a minha importância enquanto individual, eu vou chegar a compreender a importância do trabalho coletivo. Porque se todos nós já, aqui nesse grupo, já sabemos que eu individualmente tenho grande importância no que eu faço, pouquinho que seja, pense todas as mãos juntas. Colaborar com o outro, né? Potencializa resultados. E amplia o alcance das ações. Colaborar com o outro potencializa o resultado. Pense quantas dores a gente junto aqui pode sanar, pode abrandar, pode balsamizar. E até onde ele alcança? Porque às vezes o bem que nós todos fazemos a um grupo, a gente não sabe até onde ele pode se pulverizar, porque aquele grupo pode fazer para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, então a gente não sabe o tamanho que isso pode alcançar. Então, o trabalho de equipe também não precisa de grandes notas bancárias. A gente precisa, sim, de uma intenção coletiva, eficaz, concreta, real. A gente não precisa dizer que vai fazer. A gente só precisa fazer. E isso a gente pode fazer também, sem muito custo. E aí eu trago novamente ao Mestre Jesus. Jesus, ele passou a vida servindo. Ele afirma em Lucas, está lá em Lucas e Marcos, que ele não veio ser servido, ele veio servir. Né? Ele veio servir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, tem lá o maior mandamento. Né? E o maior mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E ao próximo, ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí ele diz toda a lei, ele não veio desfazer a lei, pelo contrário, ele veio dar sim forma à lei. E aquilo que a gente não entendia, deixar bem claro para não ter problema. Então Jesus, ele veio servir. Isso é o que eu encontrei na internet. Que é isso, tá sozinho, é? Esse celular da gente tem vida própria. Então, Jesus, ele veio servir, não ser servido.
É um grande equívoco a gente achar que Jesus, ele veio para que os 12 apóstolos e toda a sociedade da sua época o servisse. Não. É um grande equívoco. E é mais equívoco ainda a gente se afastar do serviço ao próximo. A conexão humana com a espiritualidade nos conduz ao maior entendimento sobre as nossas imperfeições e a forma como podemos contribuir para o bem. Embora as nossas falhas, gente, sejam inúmeras, elas não nos impedem de servir ao próximo, de fazermos a diferença. Ser egoísta, ser mesquinho, ser pequeno, não nos impede de servir ao próximo. O que a gente precisa, sim, é fortalecer a nossa conexão com o alto para trabalhar as nossas imperfeições. Porque trabalhando as nossas imperfeições, eu vou me conduzindo para o bem. Porém, ser imperfeita, né, não me arranca as mãos, não me tira o dom da palavra, não me tira o dom do serviço, não me tira o dom de ser, de contribuir com a coletividade. Então, servir com amor, mesmo sendo imperfeita, mesmo falhando muitas vezes. E o Mestre Jesus sempre disse isso, né? Quando ele pedia a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele sabia de todas as deficiências de Pedro. Quando ele dizia que vai e espalhar toda a máxima do Evangelho, ele sabia de todas as deficiências de todos os seus discípulos e dos discípulos dos seus discípulos. Mas ele sabia também que aquilo não iria impedir a gente fazer o mal. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas falhas, sobre as nossas imperfeições. Essas falhas e imperfeições são características nosso de ser humano. De ser humano, não de ser espírito. E eu sou um espírito perfeito vamos dizer assim, no arcabouço de Deus. Agora, as minhas falhas e imperfeições humanas não me impedem e não podem me limitar, não podem ser um obstáculo para eu servir ao próximo. Mas eu preciso refletir sobre as minhas falhas. Então, a oportunidade de cultivar empatia, compaixão nas relações humanas, isso eu preciso entender que eu tenho que fazer. Então, minhas falhas não podem ser um obstáculo para eu cultivar empatia, me pôr no lugar do outro, ter compaixão pelo outro, cuidar do outro. Eu ser uma mãe, uma filha egoísta, uma filha narcisista, chata, não pode impedir que eu cuido da minha mãe doente, que eu cuido da minha mãe que necessita, que eu cuide de um filho. Não. Que eu me ponha no lugar dele. Que eu tenha compaixão, né? Que eu sinta com o coração. Essas minhas relações de família. A gente precisa tanto olhar para a nossa família, né? De frente. Então, além disso tudo, que eu trouxe aí, um pouquinho, que a gente podia aqui detalhar várias coisas, e vocês também. Nesse texto, ele fala das conexões com os espíritos angelicais. As conexões com os espíritos superiores. Eles são a nossa maior ponte para Jesus, com o Mestre Jesus e com Deus. O meu, vamos dizer assim, anjo protetor, amigo espiritual, o que a gente quiser, né? Dizer guardião. Ele é uma ponte. E eu não ter dinheiro, e eu não ter posses, não atrapalha essa ponte. Não é motivo para. Mas é essa ponte também que vai, vamos dizer assim, recarregar as minhas baterias para eu poder ajudar com as mãos, com a palavra, com o silêncio, com o olhar, com o amor. Eles são pontes. Essa conexão nos convida a reconhecer a ajuda que a gente pode oferecer aos que nos cercam. Quando eu digo, sou falha porque sou humana, mas eu sou um espírito imortal, sou uma filha de Deus e o outro também é,
Aí eu faço essa ponte com o que é divino, com o que é espiritual, e ele me reabastece, me oferece condições de ser melhorzinha, pouquinhozinho que seja, mesmo com as minhas limitações. Então, para eu servir ao próximo, eu também tenho que servir a mim. E as conexões com esses espíritos superiores, com a divindade, é uma coisa que sou eu e eu que faço. Mesmo que o outro me ampare e me ajude. Então, eu preciso ter consciência de que essa ponte ela precisa estar sempre firme, sempre viva, né? Com um trânsito, vamos dizer assim, limpa, para que eu possa receber essas conexões do alto e poder não me limitar à escassez do não ter, do não posso, de lembrar que as minhas mãos podem ser ponte de cura. Então, eu preciso também estar com essa ponte com o espiritual. O Evangelho no Lar, né, nos abre um portal com a espiritualidade. A prece. Né? Hoje eu fui almoçar com um amigo e aí eu sempre tive a mania de orar na hora de comer. E aí ele perguntou, tá sentindo alguma coisa? E eu, quieta, fiz a prece rápida. Eu fiz, não, estava agradecendo a Deus. Ele, tá. Ele é difícil, né? Eu fiz, não, é um hábito. Quando é hábito, não é difícil. Então eu preciso me habituar a ter esse portal e essa ponte sempre viva, sempre latente. Porque eu sei que sozinho eu não posso. E por fim, né, pensar na minha responsabilidade na Terra. Eu sou Elvira, eu tenho 52 anos encarnada, eu sou mãe de 3 filhos, avó de 3 netos, sou amiga, sou professora, colega de trabalho, irmã, vizinha de alguém. Qual a minha responsabilidade aqui? Fazer a diferença na Terra exige que utilizemos nossas capacidades. Não importa quão limitada possam parecer. Cada ato de bondade tem um potencial de impactar vidas, de criar mudança, de iluminar o caminho de alguém. Então, a minha responsabilidade na Terra, ela precisa estar clara para mim inicialmente. E isso é um exercício de todas essas coisas que eu falei antes. Meu convite de sermos generosos na vida, transformando todas as limitações que a gente tem em ações de amor, é um exercício. Todos os dias, quando eu levanto e eu me deito, eu faço esse exercício. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu chego no meu trabalho, quando eu saio do meu trabalho, eu pergunto, será que eu deixei saudade? Será que as pessoas fazem assim, graças a Deus, aquela mulher foi embora. Quando eu vou para o centro espírita trabalhar, eu pergunto para mim mesma, será que eu fiz o que eu devia fazer? Quando eu vou fazer algum serviço para alguém, de servir mesmo, vou acompanhar uma colega no médico, vou passar a noite no hospital, vou cuidar da minha nora, vou ficar com as crianças. Será que eu fui generosa com a vida dessas pessoas que estavam ali precisando de mim? Será que eu transformei as minhas limitações em ações de amor? Então, aquela pequena nota espírita nos diz isso. Eu não preciso ter um carro enorme, um dinheiro abastado, muita comida.
tudo que todo mundo quer ter, até para viver em paz, e a gente talvez até mereça, mas eu não preciso de tudo isso, ou preciso ter isso para fazer aquilo. Mesmo que eu não tenha, eu posso fazer um pouquinho. Então, meu convite e a minha pergunta para vocês é: como tem sido a generosidade de vocês para com os próximos mais próximos? Como é que vocês estão transformando pouco que vocês não têm em muito, que vai ficar para posteridade? Gratidão. Quero ouvir vocês agora. Pronto, já falou dessa nota espírita, já disse quase tudo. E realmente a nossa trajetória aqui na Terra é uma coisa maravilhosa, mas estamos tão preocupados com pequenas coisas que a gente esquece e não consegue visualizar o que temos, o que foi dado para nós. E tem uma passagem sobre uma gruta, onde uma pessoa com a criança no colo, necessitada de tudo, quando olhou para a gruta, estava cheia de ouro. E resolveu entrar. E tinha uma placa: pegue o que necessitar, mas não esqueça o que tinha na mão quando entrou. Porque quando a porta se fechar, não tem mais jeito de voltar para pegar. E aí foi pegando aqueles ouros, enchendo a mão, e com a criança do lado. Aí ela resolveu botar a criança no chão e encheu a mão. Banhou o ouro de tudo quanto foi jeito. E aí, quando não teve mais como pegar, saiu. Quando saiu, lembrou, e a criança lá. Aí a porta se fechou. Então, a moral da história: tudo isso que a gente faz é depois que a morte chega, então o que a gente fez está feito. E aí vai ter que responder as consequências, bem ou má, que a gente praticou na Terra. E é essa nota aí, realmente, onde a gente pode fazer essas análises todas. Então, muito obrigado, Deus te abençoe a todos. Mas sei que tem mais pessoas também com outras experiências que estão aí, querendo também dizer falar suas palavras, seus conhecimentos. Obrigada, senhor Alberto. Muito boa. Aí a história faz a gente refletir, né? O que é realmente que tem valor, né? Na vida. Já pensou? Quem levantou a mão aí foi Letícia, depois seu Fidelis. Oi, Letícia. Boa noite, gente. Boa noite. Olha, eu estava só ouvindo você falar e analisando. Que eu já pensei assim, que só fazia alguma coisa quando tinha dinheiro. Eu já pensei isso. Mas isso não quer dizer que eu deixava de fazer algo por alguém. Mas na minha visão, aquilo que eu fazia era pequeno. O mais eu só poderia fazer se tivesse o dinheiro. Mas nós vamos amadurecendo, tanto na matéria, principalmente no espírito, e aí nós percebemos assim, que nenhum de nós somos nulo. Todos nós temos algo a dar, como também necessitamos de algo. E aí eu entendi que, como você acabou de dizer, que não precisa estar repetindo tudo que você disse, que eu tenho admiração muito grande pela tua explanação, acho assim maravilhosa. E eu não vou ficar dizendo tudo que você falou, eu só quero dizer assim, que eu me vejo em tudo que você falou, porque as mudanças acontecem, vão acontecendo, não é atropelando tudo para chegar de vez, né? É de passos lentos, mas nós vamos conseguir um lugar nesse planeta.
em um lugar que nós tiramos a conclusão do quanto nós aprendemos e do quanto nós podemos fazer, mesmo com o pouco que nós temos, porque, como você acabou de mostrar, nós temos mãos que podem fazer muito, pensamento, palavras, e assim sucessivamente. E hoje eu sei que eu posso fazer e que eu faço sem estar ostentando, porque a gente também tem que reconhecer o que fazemos e o que ainda precisamos fazer. Porque se você não tem certeza que faz alguma coisa já, mas que precisa fazer mais, você nunca vai fazer o mais que precisa, porque você já acha que está sendo suficiente, não é? Isso mesmo. Mas estou caminhando. E vou chegar lá. Isso aí, amiga. Gratidão, muito bom mesmo que você falou. E sem sofrimento, Letícia, sabe? Eu também achava um dia isso, né? Que eu só ia conseguir fazer quando eu tivesse tempo, quando eu tivesse dinheiro, né? Quando eu, tipo, os criados, né? Mas não tem que sofrer por isso. Lá no capítulo, eu acho que é capítulo 6 do Evangelho, quando o Espírito de Verdade diz que Espírito amai-vos, depois instruí-vos. Então a gente está se instruindo. E é nessa instrução que a gente vai o quê? Deixando as roupas velhas, amiga, né? Então, ele ainda diz lá que todas as verdades são encontradas no cristianismo. Olha lá, eu já fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, já estudei tanto. Mas onde é que eu vim aprender essas leis? Nas leis do Cristo. Então, os erros que eu já cometi são de raiz humana, que também está lá nesse capítulo, já não cabe mais, porque agora eu já sei algumas leis do Cristo. E a gente vai botando em prática, amiga, devagarzinho. É isso aí. Gratidão. Parabéns mais uma vez pela explanação. Obrigada, amiga. Fidelis. Elvira, repita aí qual foi a pergunta. Como é que a gente, né? Como é que vocês têm, vamos dizer assim, cultivado essa generosidade da vida? Transformado as limitações que a gente tem em ações de amor. Como é que você tem feito isso aí? No seu lar, no seu trabalho? Elvira, eu acho assim, a principal coisa da vida que a gente temos que ter é viver bem com o outro, né? É respeitar a si mesmo e respeitar o outro. E o que a gente pode transformar é o que eu falei aí, é você fazer o bem ao outro para aqueles bem transformar em bem. E não pensar em fazer a maldade, né? E a maldade por si se destrói. Então, é o convívio com as pessoas, né? Você sempre auxiliando. Alguém tem problema, você pode se pedir, né? Porque às vezes as pessoas têm um problema, às vezes não pede para você opinar, né? Só quer contar, quer que você ouça. Mas não quer, assim, sua solução. Sim, fulano, eu estou com esse problema aqui. O que é que você faria se você estivesse com ele? Aí você diz, não, eu faria isso, isso e isso. Aí, às vezes, acende uma luz no fundo do túnel dele, né? Que às vezes ele está vendo tudo escuro e não vê nenhuma luz no fim. Aí, através de sua opinião, ele começa a pensar melhor, né? O fulano me falou isso aqui, mas eu acho que isso por aqui vai se dar certo. E aí, aquele conselho, aquela reflexão que você fez, devido ao problema dele, ele se situou e tentou resolver, e talvez até resolvesse, né? Mas eu acredito assim, a convivência é muito boa com pessoas. Então, quando você convive com pessoas bem, onde as pessoas te verem, fica alegre, fala com você, quer conversar, entendeu? Porque você sempre deu um bom exemplo, você sempre falou coisas boas, e não é a pessoa te ver e querer correr de você e às vezes fingir até que não te viu, né? Que a maioria das pessoas é assim, né? Às vezes te vê em algum lugar e às vezes até gosta de você e tudo, mas não sei porquê, às vezes não quer falar.
Eu falo assim sempre para as pessoas, ó, eu estudei com fulano, estudei com ciclano, onde eu ver eu falo. Não tem essa comigo. Qualquer pessoa, se eu reconhecer, às vezes você não reconhece, às vezes a pessoa diz, ah, fulano está metido, está não sei o quê, e às vezes você não reconheceu a pessoa, né? Que a pessoa às vezes muda, tem uma doença, muda, né? É por isso que eu estou falando isso. E hoje mesmo eu tive um exemplo, né? Eu fazia uma academia aqui com um colega, e esse colega hoje eu encontrei no supermercado. Ele teve derrame e está bem debilitado. Ele aí me reconheceu, disse, ô Fidel, tal, você está indo na mansão no caminho, tal. Digo, não, e eu nunca falei de espiritismo com ele, né? E ele está frequentando a mansão do caminho. Ele estava me dizendo, tá indo lá, não sei o que, aí para também não coisa que eu achei ele um pouco debilitado, digo, não, eu deixei de ir, eu estou indo em outra casa espírita tal. Aí fiquei conversando com ele um tempo. Então é isso que a gente deixa com as pessoas, né? É o tratar bem, é o respeito, né? E isso aí é que fica na mente das pessoas e na nossa também. É o que eu acho, assim, minha opinião. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu trouxe poucas coisas ali. A gente podia chegar aqui e ficar enumerando várias. Mas é isso que você falou. O próprio Jesus diz que nós somos a luz do mundo, não é? Que a nossa luz brilhe diante dos homens, ele falou, né? Para que eles vejam as nossas boas obras e ainda ore para o nosso Pai que está no céu. Então, quando Jesus diz que brilha a nossa luz, é porque ele sabe que temos luz. Né? Olha aí a sua luz brilhando, Fidelis. Então, ele sabe que a gente tem luz. E a nossa luz, ela não pode brilhar porque a gente simplesmente ligou lá na tomada. A nossa luz, ela vai brilhar diante dos homens porque eles vão ver o quê? As nossas obras. O próprio Mestre Jesus disse isso. E para ver as nossas obras, muitas vezes a gente vai fazer no anonimato, vai fazer sem dinheiro, vai fazer no escuro, vai fazer quando ninguém vê. Né? Então é isso aí. É ser realmente um sucessor de Cristo. Né? A minha avó falava isso para mim. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, pense que Jesus está do seu lado. E aí eu dizia assim, meu Deus, eu não posso nem xingar. Se Jesus está do meu lado, né, menina? E isso vai fazendo o quê? Cultivando hábitos na gente. Então, eu nunca fui uma menina de gostar de mentir, de gostar de maltratar ninguém. Eu sempre gostei de sorrir. E, claro que eu não pensava toda hora que Jesus estava do meu lado, né? Que eu não sou essa santa toda na terra. Mas muitas vezes eu dizia, se Jesus estivesse aqui, como era que ele queria que eu tratasse Darcy? Se Jesus estivesse agora na minha frente, como é que ele queria que eu sentisse algo por Isabela? Então, muitas vezes, quando o outro está aqui me pedindo favor, me perturbando, tirando minha paciência, se Jesus estivesse aqui, eu fazia o que com essa criatura, meu Deus? A vontade que eu tenho de empurrar no buraco, mas se Jesus estivesse aqui. Porque ele disse que se eu sou o sal da terra, a luz do mundo, se ele falou, gente, com certeza ele me conhecia antes de eu estar aqui no corpo de Elvira. Né? Então, eu tenho que, no mínimo, acreditar nesse Cristo que eu prego. Que eu amo, que eu tento conhecer a todos os dias. Então, nosso maior desafio é conhecer esse Cristo que a gente diz amar. Que a gente abre a boca e diz que é modelo e guia. Conhecer Cristo é muito difícil. Porque quando você conhece, você quer ser igual, quer fazer igual, quer pensar que ele está perto de você. Então, para mim é um sacrifício, para mim é um exercício conhecer esse Cristo. Porque quando eu conheço ele, eu acho que eu vou falar dele melhor, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, tentando conhecer esse Cristo através da sua doutrina. E hoje a gente vai aprendendo mais, porque não pensem que é fácil também para mim, não. Eu também várias vezes eu digo, meu Deus, quando eu tiver um dinheirinho, eu vou fazer aquilo. Aí quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo outro. E aí vem cá, né, uma notinha pequena e diz assim, precisa não, viu? Olha a palavra, olha os ouvidos, olha as mãos, olha o olhar, olha o silêncio, olha quantas formas de servir a gente tem. Então, que a nossa generosidade, como eu disse, seja inicialmente para a gente mesmo.
Nos acolha. A gente não, às vezes a gente não nos ama, a gente quer amar o outro sem nos amar. Olha que onda. Fazer igual meu filho, olha que onda, velho. Meu filho fala assim, olha que onda. Às vezes a gente quer amar o outro sem amar a gente. A gente quer que o outro deite na nossa cama, né? Durma ali no conforto do nosso lar e a gente se maltrata, não come direito, não bebe água direito, não dorme o tempo que exige. Olha como é que eu posso cuidar do outro sem cuidar de mim. Então, vamos ser generosos inicialmente com a gente. E depois vamos ser generosos com a vida. E como eu disse, transformar o pouco que me limita em ações de amor. Não precisa ser mozão, não, para sair no Jornal Nacional, não. É um mocinho, pequititico, né? Um mozinho pequenininho, Fidelis. É correto. É isso mesmo. Mas eu acho assim, quando você faz o bem, eu acho que o Cristo está em você, né? Falar dele é muito bom também, né? Uhum. Mas o principal é a gente sempre estar dando exemplo também, né? Bons exemplos, também querendo ajudar alguém. E é por aí, né? Com certeza. Tudo de bem que a gente faz, a gente está com Deus, está com Jesus, está com os santos, está com bons espíritos, entendeu? E tudo de maléfico que a gente faz também a gente está com obsessores, né? E às vezes fica culpando o obsessor, às vezes não é o obsessor, é a gente mesmo, é o nosso livre-arbítrio. Às vezes o obsessor, coitado, só está ali esperando só uma brecha. Ele só vai atuar se você dá uma brecha a ele, então ele atua. Mas às vezes é o livre-arbítrio, as pessoas querem fazer a maldade, é o obsessor que está. Às vezes não é nem o obsessor, é a pessoa mesmo, que às vezes está optando por aquilo para ter vantagem, né? Que a gente está vivendo num mundo de vantagem, né? Todo mundo quer ficar rico da noite para o dia, não pensa em trabalhar, né? Assim, o trabalho honesto. Então, aí a gente está vivendo também num mundo complicado, né? E em uma falência total, né? Do sentido, da religiosidade, e aí vai. Mas a gente está lutando para melhorar, né? Com Pelo certeza. menos evoluindo aos poucos e na outra reencarnação vir melhor, né? É no caminho que a gente está, né? Exato. Tá bom, gratidão, amiga. Ok, Elvira. Obrigado também pela sua palestra, pela sua reflexão, que de um texto pequeno você teve uma reflexão enorme, né? Muito bem. Parabéns, viu? Gratidão. Mesmo pela paciência. Ok. Só Parabéns, Alberto, minha mais filha. alguém? Oi, Darcy. Parabéns. Gratidão, Suas amiga. palestras, minha princesa, são louváveis. Oh, Amo obrigada. assistir suas palestras. Deus que te abençoe, ilumine sempre seus caminhos. Você Que é uma assim seja. bênção de Deus. Todos Gratidão. vocês são. Amém, que assim seja. Mais alguém? Então, seu Adalberto, acho que ninguém quer falar mais com a gente, não, né? Cadê disse? Boa noite, gente. Então, Elvira, fiquei aqui pensando com os meus botões, né? Que rastro a gente deixou hoje, né? Não vou falar nem ontem, falar hoje, das pessoas que nós conversamos, que passou pela nossa vida, né? Isso daí tocou fundo em mim. E quando você falou, quando eu vou assim, se Jesus estivesse aqui, eu já penso assim, eu não penso assim em Jesus assim. Eu penso assim, às vezes, alguma coisa que a gente vai sair do salto, chutar o pau da barraca, aí eu penso, nossa, mas a doutrina me ensinou tal coisa, e na hora eu falei que estava certo. Aí eu penso na doutrina, né? Aí muitas coisas, não todas, porque a gente não é santa, né? Não vou falar, eu faço todas, mas achei bem interessante, sabe? A gente não ser só aquele quadro na parede, né? Quando a gente partir, a pessoa lembrar da gente, né? Com pelo menos um pensamento, né? De passou pela minha vida e fez alguma coisa por mim, ou me escutou, ou sei lá, né? Eu achei bem interessante, fiquei pensando
pensando sobre isso, né? Sobre o que a gente deixa todos os dias, né? Para a gente mesmo, né? Porque a gente também tem que se espelhar na gente e falar, o que eu estou deixando para mim? O que eu estou fazendo de mim? Eu acho que isso é assim, uma pergunta e uma resposta que só cabe a nós. Bem, bem positiva a sua mensagem de hoje, Elvira. E é isso. Obrigada, amiga. Gratidão. Jaqueline? Foi? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Em relação à sua pergunta, né? Eu acho que, no meu caso, eu acho que eu já faço, né? Já faço bem. A partir do momento que você se torna uma boa filha para seus pais, né? Eu, pelo menos, reconheço isso. Eu acredito também que eles já reconhecem. E eu sou uma boa mãe também, estou tentando ser cada dia, aprendo mais com ele do que ele comigo. E, e só o amor que eu tenho também pelos animais. Eu acho que é uma generosidade que não tem tamanho, sabe? E isso eu vejo pouquíssimo, em poucas pessoas, né? Cada vez mais o amor realmente pelos animais, o respeito pelos animais que são seres vivos, né? São a mesma mão criadora que nos criou os animais. E eu estou vendo que as pessoas estão perdendo o amor, o respeito, o carinho, aquele olhar, né? Em relação a fazer o bem para os animais também, porque não adianta a gente só fazer o bem para a pessoa, para as pessoas, né? A partir do momento que você faz o bem para os animais, você também está fazendo bem para Deus, não é isso? Então, assim, talvez eu não seja tão boa, generosa com as pessoas, né? Mas acredito que eu vim ao mundo realmente para ter esse olhar especial aos animais. Isso mesmo. Parabéns. Que bom que você pensa assim, né? Então, é isso que faz. Lembram quando eu falei o individual e a coletividade? Então, o individual é isso. Um gosta do animal, outro gosta da planta, outro da natureza, outro quer preservar o rio, outro preservar o mar. Então, essa faz a diferença na coletividade, junto com a coletividade, né? Amar os animais também é amar o próximo. Com certeza. Né? Então, a doutrina, ela descortina para nós a grandiosidade de Deus no animal, na natureza. Né? E aí, cria para a gente essa atmosfera, nem é a atmosfera, é tudo muito interligado do bem-estar, da nossa felicidade, está tudo interligado. Não tem nada desligado uma coisa da outra. Então, a gente tem que entender, Jaqueline, que bom que você está entendendo que a gente somos herdeiros. Herdeiros, exato. Felizes. O máximo de felicidade que a gente pode extrair desse mundo, né? Do reino de Deus, da bondade divina. Você sendo uma boa filha, outro sendo uma boa mãe, outro sendo uma boa esposa, outro cuidando do animal. Então, é essa grandiosidade, né? Porque Deus sabia que um só não podia viver sozinho e um só não podia gostar de tudo. Um ia gostar do bicho, outro ia gostar da planta, é isso que faz. E que bom que a gente tem o evangelho, né? Também, exato. E é aquela questão também do financeiro. Às vezes a gente realmente coloca, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa, eu não tenho como ajudar fulano, não tenho como ajudar aquele animal. Só que assim, o pouco com Deus é muito, né? E é engraçado que tem uns 10 dias mais ou menos que jogaram 6 filhotes de cachorros aqui. Eu tô recém-operada. E eu disse para a pessoa, pelo amor de Deus, leve, peça alguém para cuidar, porque eu não tenho condições de cuidar. Eu estou operada. Ah, mas não tem uma outra pessoa para cuidar desses animais, a não ser você aqui na cidade. Eu falei, mas eu não posso pensar só em vocês, eu preciso também pensar em mim, porque se eu não estiver bem comigo mesma, eu não tenho como ajudar o próximo, não tenho como ajudar eles. E eu realmente preciso cuidar de mim, né? Aí mesmo assim foi insistiu. Resumindo,
os animais estão aqui. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho mais condições, não tenho. Quando eu falo que eu não tenho condições, não é só a questão financeira, é a questão física também, porque requer muito cuidado, ainda mais que são filhotes, são recém-nascidos e requer um máximo de atenção. Você tem que se desdobrar, você tem que levantar várias vezes na madrugada, né, para estar dando assistência, dando comida, enfim. Então, assim, às vezes a gente fala, não temos dinheiro, não temos como arcar, é um veterinário, é tudo muito caro. Hoje, infelizmente, a maioria dos profissionais, não estou generalizando, viu, gente? Mas, assim, infelizmente, a maioria dos profissionais vê muito isso aqui, ó. Ninguém mais está se formando por questão que ama a profissão. Não existe mais isso. É contado de dedo. Né? É contado de dedo, infelizmente. Mas é por isso que eu te falei desde o início. Cada vez mais eu vejo que o amor, o respeito, está, sabe, se afastando. Parece que está perdendo. Eu não consigo ver, às vezes, em algum profissional mesmo que faz medicina veterinária. Leva tantos anos fazendo aquele curso, né, que a gente sabe que não é fácil. Você perde noites e noites estudando, é TCC, é trabalho de extensão, é isso, é aquilo. E quando você consegue se formar, você não consegue nem salvar uma vida, porque você se recusa, porque o dinheiro é mais importante. Sempre a questão financeira é mais importante, entendeu? Eu falo isso porque eu, há muitos anos, desde minha adolescência, eu venho lutando pela causa animal. E eu vejo essa falha muito grande, muito. E, para mim, assim, houve sim uma melhora, sim, mas ainda há possibilidade de melhorar muito mais. Então, assim, eu vejo mais isso, a questão do financeiro falar mais alto, né? As pessoas hoje não estão se importando muito com a questão da generosidade, né? Seja pelo animal, seja por uma pessoa que, às vezes, o tutor não tem condições financeiras, né, de arcar com tal tratamento, mas, poxa, vamos dar um abatimento ali, vamos ser um pouco generoso, né, com aquela família, com aquela pessoa, até mesmo pelo próprio animal, porque ele não pediu para estar aqui, né? Como a criança também não pediu para nascer. Então, é questão disso, é a gente parar realmente para refletir. E se a gente não pode ajudar uma pessoa, né, que tem gente que fala assim, eu não estou aqui para ajudar ninguém, mas pelo menos vamos ajudar um animal, vamos ajudar quem a gente, até onde o bracinho der, né? Vamos falar assim. E é por aí em todas as nuances também. A gente vê isso também com o ser humano, né? Que numa escala de importância seria talvez mais importante do que o animal, né? Salvar. Se você tiver na avalanche, tem um cachorro e uma pessoa, você tenta salvar os dois, mas a primeira coisa é salvar o ser humano. E a gente sabe como essa questão material realmente tem deixado muito ser humano à deriva, né? É isso. Então, mas, parabéns pelo seu trabalho, Deus te abençoe. Eu só vou concluir uma coisa, assim, eu sei bem que o espiritismo pensa da eutanásia, eu aprendi e mais ou menos eu sou a favor. Não existe mais ou menos, né? Tem que ser o sim ou não. Mas a maior prova de amor e a dor mais doída da minha vida até hoje foi fazer, assim, uma eutanásia numa cachorra. Ela já tinha 19 anos e ela, de 45 quilos, ela estava com 14. Então, não tinha coisa. Eu optei pela eutanásia. Eu sei muito bem que o espiritismo tem que ter, né, ficar até lá o último fio vital. Mas eu falo para vocês, foi a dor maior da minha vida, foi a maior prova de amor. Sinto falta até hoje, mas eu não me arrependo, não. Talvez lá do outro lado eu vá explicar porque não deveria ter feito. Mas eu falo para vocês, foi a maior dor da minha vida, foi a maior prova de amor que eu poderia, acho que deixar aqui na Terra, foi optar pelaquela eutanásia. É só isso que eu queria falar. Pode ter certeza que a senhora não foi egoísta. A eutanásia é um assunto muito polêmico. Polêmico. Eu também já passei por isso. É muito complexo. É tema para mangas, né? Mas eu vou encerrar, né? Certo. Gratidão a vocês. E essa semana eu participei de uma live na Espanha, né? Uma live espanhola. E teve uma música que eu acho que é antiga, né?
de Elizabeth Lacerda, e a pessoa cantava em espanhol. Ela dizia assim, não vou cantar em espanhol não, tá, gente? Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor. Oh, Jesus, amigo. Então, quanto mais o tempo passa, mais o amor da gente faz a gente crescer. Crescer em espírito, crescer em humanidade. Esse jeito da gente viver aqui, cada um com seu diferencial, aprendendo esse tanto que a gente aprende, foi que faz, e fez, e fará a gente chegar mais perto desse Cristo. Independente das nossas possibilidades, das nossas dificuldades, como a Jaqueline já botou aí, as dificuldades que ela tem, as limitações, cada uma aqui. Então, a gente precisa fazer o amor crescer. Não esse amor alienado, eu amo todo mundo, não dá para amar todo mundo, não dá para usar todo mundo dentro de casa, né? É um amor consciente, o amor do serviço. Jesus amou os seus algozes. Mas vocês lembram de alguma passagem que ele tenha sentado para bater um papo, tomar um vinhozinho com os soldados romanos? Não. Mas ele amava todos. Então, o amor e o serviço, eles podem andar de mão dadas, mas com consciência, com caridade, sem alienação. É isso que a gente quer. Amar como Jesus amou, mas com as nossas limitações humanas. Então, eu agradeço a paciência, agradeço também, gosto sempre de ouvir vocês aqui, né? Eu acho que é isso que faz a gente crescer, né? Na doutrina, é dar e receber do outro. Então, gratidão pela paciência, pelas palavras, por me acolherem também, né? E aí, agora eu passo para nosso senhor Adalberto, nosso presidente aí, gratidão. Conclui com uma precezinha para doutrinário da noite. Vamos lá. Então vamos respirar um pouco, serenar nossos pensamentos, depois de tantas falas, depois de tanto pensamento, né? Que a gente vai pensando no decorrer das falas. E vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui vivos, de termos um coração que bate, que bombeia o sangue, que nos dá condições de estarmos vivos com todos os órgãos trabalhando para nós. E vamos pensar no nosso corpo. Claro que a gente precisa do agasalho para aquecer, da comida, do alimento, mas nesse exato momento, sem nenhum tipo de gasto, ele está nos dando o dom da vida. Então, nesse momento, pensemos no ar que entra pelos nossos pulmões, o sangue que bombeia todo o nosso corpo. E agradeçamos a Deus de nada gastarmos agora e termos a sua generosidade divina nos dando vigor, nos dando vida. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo amor que ele deixou para nós. Esse mestre de amor que nos ensinou que é amar. Amar sem nada pedir em troca, sem nada gastar. E nesse mesmo sentimento, olhemos para os nossos entes queridos, os nossos familiares, esses espíritos perto da gente, tão necessitados de nós e nós deles. Quantas vezes nós, sem nenhum gasto, deixamos de ofertar a eles um pouco das nossas mãos, um pouco das nossas
palavras, do nosso silêncio. O silêncio de amor, não o silêncio de desdém. Quantas vezes deixamos de andar ao lado deles por egoísmo, por orgulho, por vaidade. Então, elevemos os nossos pensamentos e vibremos pelos nossos familiares, dos mais fáceis aos mais difíceis. E agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos com Ele, aprendendo e ensinando nessa vida. Que o Mestre Jesus nos fortaleça, nos dê condições de amanhã sermos melhores que hoje. Que nos dê coragem. Que nos dê coragem e que nos dê coragem. Que assim seja.